Gente, nós estamos meditando ao longo desse mês na temática que está projetada para você. Marcas de um coração ferido. E eu gostaria de recapitular um pouquinho com você aquilo que nós vimos ao longo desse mês. Realmente Deus tem falado muito aos nossos corações. O pessoal está projetando lá em cima. Agora deu certo. Ok, nós falamos ao longo desse mês a respeito desses temas. Falamos a respeito do trauma de Mefibosete, um homem que, quando criança, caiu do colo da sua babá e ficou aleijado dos pés, cultivou um trauma gigantesco no seu coração e Deus trouxe cura ao seu coração. Falamos também a respeito da importância do perdão, porque todos nós aqui temos os nossos desencontros em diversas áreas da nossa vida e justamente por isso precisamos de perdão. Semana passada, o pastor Neto compartilhou conosco que nós devemos promover essa transição do medo para a confiança e o Senhor nos ensinou muito por meio dessa mensagem. Quem esteve aqui em todos esses 3 domingos aí? Levanta as mãos aí, por favor. Uma das mãos. Que bênção, né? Olha só. Deus falou bastante ao seu coração? Certamente naqueles que estiveram também em 1 ou 2 domingos, Deus falou bastante também. E hoje nós vamos terminar falando a respeito de Naamã, segundo livro dos Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 14. A princípio, eu quero ler com vocês o versículo de número 1. Você pode ler comigo, mesmo assentado, bem forte esse único versículo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. O texto está projetado para você. Assim nos diz. Todos juntos, a uma só voz. Naamã, que Deus fale ao nosso coração, amém? Lutero, que foi um dos grandes reformadores do século XVI, Lutero que fixou as 95 teses na porta de um castelo na Inglaterra, reivindicando uma boa teologia, reivindicando a centralidade na pessoa de Cristo. Lutero nos ensina algo importante no que diz respeito a conhecer mais a Deus, conhecer a Deus com profundidade. Ele nos diz que nós temos 3 caminhos. O primeiro, a Bíblia. Quando eu e você lemos as Escrituras e consequentemente vivemos os seus ensinos, nós passamos a conhecer a Deus com profundidade. Ele também nos diz que quando eu e você oramos, nós estabelecemos intimidade com o Senhor. Por isso nós devemos cultivar uma vida constante de oração. E Lutero também nos ensina que uma das ferramentas que Deus usa, a pedagogia de Deus é, quando eu e você sofremos, nós também podemos nos aproximar de Deus. Portanto, Bíblia, oração e sofrimento. Essas 3 realidades podem nos levar para perto do Senhor. Quando nós olhamos para o nosso cenário atual, nós identificamos que muitas pessoas estão com falta de esperança. Seja sincero, você é uma pessoa assim? Quando você olha para o seu entorno, para muitas realidades que estão acontecendo no nosso mundo, para realidades que estão acontecendo na minha e na sua família, realidades que muitas vezes tiram a nossa alegria, realidades que acabam minando as nossas forças. E com isso nós ficamos mais sensíveis. Essa semana eu estava no congresso do Projeto Timóteo, e no momento do compartilhar, nós estávamos em um grupo grande de pastores,
e um pastor começou a compartilhar as suas dificuldades, e no final da fala dele, ele falou a seguinte coisa: eu quero procurar um psicólogo, eu quero procurar um mentor, para que de fato eu possa compartilhar o meu coração. E eu saí de lá refletindo sobre isso, porque de fato eu e você, diante das lutas e das dificuldades da vida, muitas vezes o nosso coração fica extremamente sensível, e isso revela que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ultrapassar algumas barreiras, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, nós precisamos deixar de lado o orgulho e, consequentemente, precisamos compartilhar as nossas emoções com pessoas confiáveis. Uma outra realidade não menos importante é que muitas vezes eu e você perdemos a concentração. Você já parou para pensar sobre isso? Por quê? Porque o nosso coração está agitado. O nosso coração está ansioso. Nós não conseguimos nos concentrar naquilo que nós temos para fazer no trabalho. Nós não conseguimos nos concentrar no avanço da nossa família. Nós não conseguimos nos concentrar naquilo que eu e você precisamos. Nós perdemos o poder de concentração. Muito disso vem em decorrência do nosso coração que está extremamente agitado. Uma pergunta importante para todos nós aqui: o seu coração está agitado? O seu coração se encontra inquieto por causa de alguma realidade específica? E com isso você tem perdido o sono? Eu vinha para cá falando com a Amanda, né, que sempre no domingo pela manhã eu acordo às 5 horas. Acordo para orar, acordo para ler o texto de novo, acordo para interceder pela igreja, para interceder pela minha família, por diversas situações. E essa madrugada eu orei, essa madrugada eu acordei, era por volta de 1 e pouco, e olhei no relógio, e pensei assim: poxa, eu não vou conseguir dormir de novo, né? A cabeça já começou a trabalhar com algumas realidades importantes, com o nosso dia aqui. E essa é uma questão que eu e você devemos refletir. Eu estou levantando essas questões aqui na nossa introdução para você refletir. Você tem perdido o sono ultimamente? Sua cabeça tem passado por um processo assim, onde você se encontra com muitos pensamentos, e isso tem agitado o seu coração? Quando eu e você nos decepcionamos, porque essa é uma realidade que todos nós aqui estamos sujeitos. Nós falamos muito a respeito disso aqui ao longo desse mês. Uma das feridas que são geradas no meu e no seu coração, ela acontece porque nós nos decepcionamos. Nos decepcionamos no trabalho, nos decepcionamos na escola, nos decepcionamos na igreja, nos decepcionamos nos nossos relacionamentos. A decepção é uma realidade que faz parte da nossa caminhada. E quando nós nos decepcionamos, nós tomamos uma postura, e a postura é: nós passamos a nos isolar. Nós nos isolamos. Muitas vezes estamos cercados de pessoas, porém nos encontramos sozinhos. E isso acaba nos prejudicando. Pensando a respeito dessas realidades, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu gostaria que você olhasse para a projeção. Marcos capítulo 2, versículo 17, assim nos fala. Nós temos uma afirmação categórica, contundente de Jesus, dizendo: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. O Senhor Jesus nos apresenta duas realidades importantes aqui. A primeira, Ele está atento a todas as nossas enfermidades. Enfermidades físicas, enfermidades emocionais. Todas as realidades onde eu e você precisamos de libertação, Ele está atento. Uma outra realidade, Ele nos diz que Ele veio para aquele que se encontra doente, e Ele veio para aquele que se encontra em pecado. Porque o pecado adoece a nossa vida. O pecado mina as nossas forças. Nós encontramos vários textos na palavra de Deus, e esses textos nos ensinam que o pecado acaba ferindo o nosso coração, adoecendo a nossa alma. O pecado
acaba tirando o nosso foco, a nossa concentração daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor Jesus está atento, porque todos nós que aqui estamos, guarde isso com você, todos nós somos doentes. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Mas a boa notícia é que Ele está aqui para nos abençoar. E quando nós pensamos um pouquinho a respeito do texto, que até o momento nós lemos um versículo, esse texto nos fala um pouco a respeito da história de Naamã. O versículo 1 começa dizendo que Naamã era comandante do exército do rei da Síria, Ben-Hadad. O texto também nos diz que Naamã era um herói de guerra. E se você olhar comigo o versículo 1, eu gostaria que você olhasse. O versículo 1 nos diz que Deus concedia vitória a Naamã contra os israelitas. Mas guarde isso com você, Síria e Israel eram inimigos. Como que Deus concede vitória a Naamã, sendo que Naamã adorava a um Deus chamado Rimon, que era o Deus dos assírios, um Deus pagão, que para eles era o Deus do sol e o Deus da chuva. Como que isso pode acontecer? Se você olhar comigo, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 25, nos diz que os assírios venciam os israelitas com a permissão de Deus, porque os israelitas estavam em pecado. Ou seja, quando a Síria vencia Israel, Naamã era o comandante, e o nome Naamã significa benevolente, aquele que ajuda. Eu sou levado a entender que Naamã tinha um coração bom. Naamã era um homem que tinha uma postura boa, porque o texto nos diz que ele era um herói de guerra, um homem de muito conceito diante do seu Senhor. Deus concedeu a ele muitas e muitas vitórias no campo de batalha. Sem ele mesmo entender, o Senhor dos exércitos usava a vida dele. Mas o texto também nos diz a respeito de um porém na história de Naamã. Esse porém, eu gostaria que você anotasse isso, ele surge por 4 vezes, do versículo 1 ao versículo 4. E aqui, esse porém nos ensina a respeito de uma conjunção adversativa. Por que eu estou contando isso para você? É basicamente a ideia assim, ó, a festa terminou, porém, o barulho continua. Ele é um cara muito inteligente, porém, não é dedicado. Esse porém apresenta um contraste com a oração e com a frase anterior. E esse porém relata uma dificuldade que Naamã tem. O texto nos diz, Naamã é um herói de guerra. Naamã tem muito conceito. Naamã superou muitas guerras. Porém, Naamã era leproso. E naquele contexto a lepra significava maldição, pecado. As pessoas eram excluídas da sociedade. Guarde isso com você. Você pode pensar assim, pastor, você está dizendo que as pessoas eram excluídas da sociedade? A política também tinha o seu lado negativo no mundo antigo, viu? Naamã estava excluído da sociedade? Estava, gente? Não estava excluído da sociedade. Porque ele estava dando um retorno. Naamã ainda era comandante, mesmo tendo a lepra, porque poucas pessoas sabiam disso. A lepra, então, era sinal de maldição, de pecado, de exclusão da sociedade, obviamente para os mais pobres. Exclusão da sinagoga. Se você olhar comigo, Levíticos capítulo 14, você tem a lei do leprosário. Um leproso, ele tinha que conviver fora de uma cidade como a nossa. E quando ele entrava em uma cidade como a nossa, ele tinha no seu calcanhar uma corda com um sino. E quando ele corria, obviamente o sino mexia e as pessoas começavam a gritar, leproso, 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 e abria um corredor, e então ele passava. Porque naquela concepção ele iria contaminar todas as pessoas que estavam à sua volta, porque a lepra, naquele contexto, não tinha cura. Não tinha cura. Você consegue entender um homem, um comandante de um alto escalão? Esse homem tinha lepra. Jesus curou muitos leprosos por meio de uma ação divina.
quando nós olhamos para as Escrituras, nós identificamos que Jesus curou 11 leprosos. Curou 10 leprosos. Em Lucas capítulo 17, quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Depois, quando nós olhamos em Mateus capítulo 8, quando o Senhor Jesus desce do Sermão do Monte, logo na sequência ele se depara com um leproso, ele toca naquele homem e cura aquele homem. Ou seja, nós temos 11 relatos de leprosos que foram curados nas Escrituras por meio da ação de Jesus. Jesus sim, tocava e curava o leproso. E esse texto de Naamã nos ensina algumas questões que são importantes. A primeira nós lemos no versículo 1, que nos ensina que todos nós, independentemente da nossa posição social, independentemente da nossa capacidade intelectual, independentemente da quantidade de riquezas que nós temos, todos nós podemos sofrer. Porque o sofrimento nos nivela, o sofrimento nos coloca no mesmo patamar. O sofrimento pode nos atingir. O texto nos fala de uma forma muito clara qual era o sofrimento desse homem. Eu e você devemos refletir nessa manhã, qual é o nosso sofrimento? Entre aspas, qual é a nossa lepra? Qual é a realidade que nos fere? Qual é a realidade que mexe com o nosso orgulho? Qual é a realidade que evidencia a nossa fraqueza? Qual é a realidade que eu e você não podemos resolver com os nossos recursos? Qual a realidade que realmente vem contra a nossa autoestima? Qual a realidade que apresenta para mim e para você a conotação que nós estamos doentes? Talvez você está aqui nessa manhã e a sua lepra seja uma realidade emocional. Talvez você está sofrendo com ansiedade, com depressão. Talvez você está sofrendo com algo que você foi diagnosticado recentemente. Qual é a minha e qual é a sua lepra? Qual é a realidade que atinge o rico e atinge o pobre? Por quê? Quando nós olhamos para o nosso cenário atual, certamente, se você gosta um pouco de automobilismo, você sabe muito bem que um dos maiores corredores, o Schumacher, em um momento de lazer, ele sofreu um acidente e ele se encontra em estado vegetativo até hoje. E a família, ela guarda essa informação para que a fraqueza dele, entre muitos motivos, para que a fraqueza dele não seja evidenciada. Porque a última imagem que nós temos dele é de um vencedor. E a imagem atual, pelo padrão da sociedade, é de uma pessoa que está passando por um período de fracasso. Você consegue entender? O sofrimento atinge a todos. Certamente, nesse exato momento, nós temos pessoas abastadas, hospitalizadas. E temos pessoas com pouco recurso que estão hospitalizadas. Por isso que o sopro da vida pertence a Deus. Por isso que a nossa vida se encontra nas mãos do eterno Deus. Meu irmão e minha irmã, se você está aqui, eu gostaria que você, com muita seriedade, refletisse nesse momento. Qual é a sua lepra? Qual é a sua enfermidade? Aquilo que você precisa canalizar e apresentar ao Senhor. Porque o texto também nos diz a respeito de algo muito lindo. Olha comigo, por favor, versículos 2 e 3, do capítulo 5, do segundo livro dos Reis. Assim nos diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha para mim um pouquinho aqui. Pessoas feridas são pessoas amargas, são pessoas que não contribuem com as outras. Essa menina, certamente ela perdeu a sua infância, foi violentada, porque era costume da época. Essa menina trabalhava como escrava. Essa menina perdeu a sua família. Essa menina tinha que adorar Rimon, o deus dos assírios. Essa menina perdeu muitas coisas.
Mas quando ela teve a oportunidade de abençoar, ela não pensou duas vezes. Ela não cultivou a amargura no seu coração. Por isso que Deus usa pessoas improváveis. Pessoas que muitas vezes eu e você não imaginamos. O texto nos diz que ela estava na casa de Naamã, trabalhando com a esposa de Naamã, e quando surgiu a oportunidade, porque em um contexto menor, era onde Naamã tirava a sua armadura. Você se lembra que eu falei que poucas pessoas sabiam da enfermidade de Naamã? Só no contexto da sua casa, ele tinha mais liberdade, tirava a sua túnica, tirava a sua armadura, e a sua lepra estava diante de todos. A menina certamente viu, ela se colocou na brecha e falou: se o meu senhor Naamã estivesse em Samaria, certamente o profeta Eliseu iria ser usado por Deus, iria curá-lo. Deus usa pessoas improváveis. Essa pessoa que está ao seu lado, outras pessoas que aqui não estão, pessoas que são levantadas por Deus em um momento de dificuldade, essas pessoas abençoam a nossa vida. Você crê nisso? Quantas e quantas pessoas Deus não tem levantado para abençoar a minha e a sua vida? Aquela menina, aquela escrava, que não tinha voz ativa, ela diz: se o profeta ver Naamã, Naamã será curado. Aleluia. Deus usa pessoas improváveis. Deus usa pessoas improváveis para investir na minha e na sua vida, com dinheiro, com oração, com tempo, com carinho, com conselhos, com exortação. Muitas vezes eu e você não damos a devida atenção para pessoas improváveis, mas são essas pessoas que muitas vezes nos surpreendem na caminhada. Muitas vezes eu e você pensamos a seguinte coisa: aquela pessoa nunca irá nos abandonar, porque é uma pessoa de confiança, em um dado momento ela nos abandona. Mas surge uma pessoa improvável, que Deus levanta. Eu gostaria que você guardasse isso nessa manhã. Deus tem usado pessoas para abençoar a sua vida e a minha vida, e eu e você não estamos percebendo isso muitas vezes. Deus tem levantado pessoas, e essas pessoas estão intercedendo por mim e por você. E essas pessoas estão se colocando na brecha. Você consegue visualizar isso? Essa menina não tinha amargura no coração. Para que eu possa seguir aqui, eu vou repetir pela última vez. Se essa menina fosse amargurada, certamente ela queria vingança. Uma escrava, certamente ela iria omitir essa informação. Mas ela não omitiu, ela transmitiu essa informação. E nós veremos daqui a pouco que Naamã provou da cura, porque essa cura se iniciou nos lábios de uma escrava. Caminha comigo mais no texto. O versículo 5 nos diz algo a respeito daquilo que muitas vezes as pessoas querem fazer. Você pode ler bem forte o versículo 5 para você participar? O que nos diz aí? Versículo 5, bem forte. Respondeu... Como as pessoas querem comprar a bênção de Deus, né? Primeiro pensamento de Naamã: eu vou levar ouro, prata, e eu vou levar roupas luxuosas. Chegando lá na casa do profeta, eu vou comprá-lo. Se você olhar comigo o versículo 6, você vai identificar que Naamã pede carta ao rei da Síria. O rei da Síria envia essa carta ao rei de Israel. Ele começa entendendo que a cura se encontra nas mãos do rei, o rei humano. Quando o rei de Israel toma posse dessa carta, o texto que está com você nos diz que ele entra em pânico. Ele começa a chorar, rasga suas vestes. Mas um homem de Deus se levanta, dizendo: permita que Naamã venha ao meu encontro, e ele vai tomar conhecimento que existe Deus em Israel, que existe profeta em Israel.
Naamã segue o seu caminho, só que ele leva consigo aquilo que ele pretende fazer, ele pretende comprar. Muitas vezes eu e você queremos barganhar com Deus. Muitas vezes nós pensamos que por aquilo que nós fazemos, Deus vai nos abençoar. É óbvio que nós devemos ter uma vida frutífera, é óbvio que nós devemos produzir coisas boas, mas a bênção de Deus é graça, é bondade dele, não pelos nossos méritos. Por isso que uma igreja como a nossa, não deve existir aquele que manda na igreja. Não existe isso. No reino de Deus não existe, porque ele contribui com o valor acima e o outro contribui com o valor abaixo, logo ele tem mais acesso a Deus. Essa teologia da prosperidade que tem enganado muitas pessoas, dizendo, vende tudo que você tem e dá a Deus, e assim você terá uma vida próspera, assim você terá uma vida abençoada. Essa é uma concepção que vem da antiguidade. Naamã, o primeiro movimento que ele faz é ouro, prata e roupas luxuosas, pensando, eu vou chegar em Israel e esse processo será muito simples, porque eu sou uma pessoa de status, eu sou uma pessoa poderosa, eu sou um alto comandante do exército do rei da Síria. Ah, mas com Deus não é assim não, hein? Amém, igreja? Ah, você vai ver o que Deus faz aqui. Olha comigo aí, agora eu gostaria que você olhasse, como dizem em Minas, né? Vamos fazer uma redundância agora aqui. Olha, mas olha bem olhado aí, certo? Olha o versículo 10 aí comigo. Eu vou ler para você, o versículo 10 assim nos diz: então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Quem que é esse Naamã, hein? Quem ele acha que ele é? Eliseu manda um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e ficará limpa. Olha comigo o versículo 11 e o versículo 12, só para você entender. O versículo 11 e o versículo 12 nos diz que Naamã saiu indignado da presença do profeta. Versículo 11 fala sobre isso. Versículo 12 também nos diz que ele saiu indignado, dizendo, os rios de Damasco não são melhores do que os rios de Israel? Ele está dizendo, Abana e Farfar são rios melhores, eu poderia mergulhar lá. Em outras palavras, ele está dizendo, esse profeta não me tratou como eu devo. Ele está evidenciando aqui todo o orgulho do seu coração. O profeta compartilha com ele que ele deveria mergulhar 7 vezes no rio Jordão, um rio simbólico, onde o próprio Senhor Jesus foi batizado, onde João Batista batizou muitas pessoas. Mas o texto nos diz que ele se volta e começa a retroceder com seu coração tomado pela indignação. Ou seja, da Síria até Israel, nós temos 750 quilômetros. Esse homem estava disposto a retroceder sem a cura, por causa do orgulho do seu coração. Por causa do orgulho do seu coração. Eu vou ter que perguntar isso aqui. É óbvio que isso envolve a minha vida também. Nós temos pessoas orgulhosas aqui? Seja sincero, você voltaria? Ele achou que o profeta sairia, ele diz isso no texto, eu pensei que ele sairia. E eu pensei que ele tocaria onde tem a lepra no meu corpo. Eu pensei que ele ia orar lá na rua, né? Ia dizer, olha, o leproso está curado. Quem é ele para ditar as regras de Deus? Quem é ele para estabelecer a agenda de Deus? Quem é ele para falar com um profeta dessa forma? O profeta nem viu Naamã, porque o profeta queria tratá-lo. Deus está dizendo para mim e para você, nesta noite, muitas vezes, nesta manhã, muitas vezes eu e você sofremos. Sofremos no casamento, sofremos na educação dos nossos filhos, sofremos nas finanças, sofremos de uma caminhada rasa com Deus, porque eu e você somos orgulhosos. Nós não pedimos ajuda e nós não estamos dispostos a passar pelo trabalhar de Deus.
Se eu e você suportarmos o processo, nós teremos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não pelos nossos méritos, mas pela intervenção dEle. Esse homem externou toda a sua indignação. Esse homem não precisava de cura apenas na pele, no corpo, mas ele precisava de cura no orgulho. Você sabe muito bem o significado da história de Narciso, né? Narcisista. Aquele homem que chegou em um lago, dizem que era um homem bonito, hein? Chegou em um lago, olhava para a água refletia o seu corpo, e ele ficava dizendo ali, como eu sou bonito, né? Como eu sou bonito. No caso, ele, não eu. Ah, mas dou para um caldo ainda, né, amor? Como eu sou bonito, né? Aí ele dizia, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Tem uma música do Traje a Rigor que tem fala isso daí? Tem. Aí, viu como você falou forte agora? Eu me amo. Vou cantar isso não, o povo escandaliza. Não posso mais viver? Aí, ó. Essa é a cultura, gente. Essa é a cultura narcisista, onde nós queremos dizer que nós somos melhores. Está cheio de gente assim na igreja, viu? Está cheio de gente assim na sociedade, de modo geral. Pessoas orgulhosas, pessoas que escondem as suas enfermidades, as suas dores, e não querem mostrar isso. Agora, olha comigo o versículo 13, nós estamos afunilando aqui já. O versículo 13, melhor, você pode ler o versículo 13, bem forte para você participar. É o penúltimo versículo que eu vou ler aqui. O que nos diz aí o versículo 13, bem forte? Tem uma contradição gigantesca aqui, viu? Qual é a contradição? Para Naamã era difícil isso. Porque Naamã, para mergulhar no Jordão, ele teria que tirar a sua roupa. Ele teria que mostrar para todos os soldados que ali estavam. Porque o texto não especifica a quantidade, mas quando ele chega na casa do profeta Eliseu, o texto nos diz que ele chega com seus carros, com seus cavaleiros e com toda a sua comitiva. Ele teria que mergulhar 7 vezes. E durante esses mergulhos, a sua enfermidade ficaria à vista de todas as pessoas. Você se lembra que eu falei que o leproso não deveria conviver com outras pessoas, mas por causa do status dele, Flávio Joséfo fala sobre isso. Por causa da sua posição social, por causa das conquistas que ele tinha no campo de batalha, ele poderia então conviver com as outras pessoas, mas poucas pessoas sabiam disso. Certamente passou pelo coração de Naamã a seguinte questão: eu vou mergulhar 7 vezes e não serei curado. Esse profeta está me enganando e consequentemente eu vou perder o meu status. Vou perder a minha posição. E ele volta indignado. Agora, em um segundo momento, Deus usa pessoas improváveis. Em um primeiro momento, Deus usou uma escrava. Em um segundo momento, Deus usa um ajudante dizendo: meu Senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil para você, certamente você faria. Mas aquele ajudante não identifica que o coração de Naamã está em conflito, porque isso de fato é muito difícil para ele. Nenhum teólogo consegue identificar o porquê de 7 vezes. A única possibilidade que nós temos é que o número 7, na cultura judaica, é o número da perfeição. Passou disso, eu vou forçar o texto. Eu não serei leviano. Nós não sabemos exatamente o porquê dos 7 mergulhos. Ah, mas 7 vezes o orgulho caiu, hein? 7 vezes caiu o orgulho, hein? Ele mergulhando. Se você olhar comigo, eu gostaria que você só olhasse agora. Depois do 7º mergulho, ele sai das águas. Olha comigo o versículo 15.
O versículo 15 nos diz que ele saiu dizendo, curado, a sua pele ficou como a pele de uma criança, completamente restaurada. E ele saiu dizendo, não existe outro Deus senão em Israel. E se você olhar comigo o versículo 18, você se lembra daquilo que eu falei de Lutero no início? 3 caminhos que nos levam a conhecer a Deus, a Bíblia, a oração e o sofrimento. Naamã estava passando por um processo de sofrimento, ele passou a conhecer a Deus, porque se você olhar comigo o versículo 18, ele está dizendo, eu quero voltar para minha terra e eu não quero mais adorar a Rimon. E ele diz no texto, quando o meu Senhor for adorar a Rimon, e eu tiver que entrar com ele no templo, eu levarei terras daqui de Israel, e eu vou sacrificar ao Senhor, pedindo perdão. Aquele homem passou a conhecer a Deus em um contexto de dificuldade, passou a se aproximar de Deus, e reconheceu, não existe outro Deus a não ser o Deus da aliança. Não existe outro Deus a não ser o Senhor dos senhores. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui, Deus está permitindo que você passe por um período de dificuldade, para que você possa conhecê-lo com mais profundidade. Jó certa vez falou, eu te conheço só de ouvir falar, mas agora eu estou vendo o Senhor, agora eu estou vivendo com o Senhor. E esse homem está dizendo, não existe outro Deus em Israel. No 7º mergulho ele sai com a sua pele limpa. Ele sai com a pele limpa e queria comprar o profeta de novo, né? Dizendo, eu quero te dar presentes, o profeta eu não quero receber. O último versículo que eu vou ler com você, olha comigo o versículo 27. Para nós caminharmos para o final, o versículo 27, assim nos diz, portanto, a lepra de Naamã se pagará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. O texto está falando de quem? Geazi. Geazi ouviu a conversa do profeta com Naamã, e Geazi começou a pensar já no dinheiro, né? No ouro, na prata, nas roupas luxuosas. Se você ler os versículos anteriores, o texto nos diz que quando Naamã saiu, Geazi avistou de longe, foi atrás dele, mentiu dizendo, o meu profeta me mandou até aqui. Eu quero pegar algumas coisas. Naamã, não sabendo exatamente da história, deu a ele. Deu ouro, deu prata, deu roupas. Quando ele voltou diante do profeta, o profeta falou, você acha que eu não fui com você em espírito? Você acha que Deus não me concedeu o dom da visão? Você acha que eu não vi você pegando aquilo que você não deveria pegar? Porque com Deus não se brinca. Justamente por isso a lepra que estava sobre Naamã ficará sobre a sua vida e mais ainda, sobre toda a tua geração. Meu irmão e minha irmã, com Deus não se brinca. Tem gente brincando de ser cristão, hein? Nós erramos, nós falhamos, somos pecadores, todos nós aqui, começando por esse que vos fala. Mas se eu e você, em primeiro lugar, esse negócio é, eu sou evangélico, já roda fora desse negócio aí, viu? Eu sou cristão, sou protestante. Cristão significa um modelo de Cristo Jesus. Evangélico é um adereço. Nós temos muitas igrejas evangélicas, muitas sérias, outras totalmente descompromissadas, que só falam de dinheiro, que só falam de cura, que começam a colocar a agenda nas mãos de Deus. Homens que estão enriquecendo aí, ó, estão nadando de braçada na sociedade. Toma cuidado com isso, com Deus não se brinca. Nós somos curados e aqui na terra nós temos as nossas dificuldades. Se nós não formos curados aqui, não significa que Deus não nos ama. Amém, gente? Porque nós teremos um corpo glorificado, nós viveremos eternamente com o Senhor. A questão aqui não é a cura em si, mas a questão é o agir de Deus. Se for da vontade dEle, amém. Se não for, amém. Se Deus me curar, Ele é bom. Se Ele não me curar, Ele continua sendo bom. Essa é a grande questão. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu olhei para esse livro tão precioso que eu tenho, do N. Cordeiro, Andando com um Tanque Vazio. O N. Cordeiro fala a seguinte coisa: o fracasso, o desânimo e a decepção
quase sempre revelam áreas do nosso coração nas quais estamos ouvindo a nossa voz, não a voz de Deus. Quando isso acontece, não provamos da cura e da restauração que vem de Deus. Naamã estava ouvindo muitas vozes, hein? Principalmente a voz do seu orgulho. Mas quando ele ouviu uma escrava, Deus usa escravos, hein? Nós somos escravos de Cristo Jesus. Deus usa pessoas improváveis. Quando Naamã escutou uma escrava, quando Naamã escutou um servo, a história dele começou a mudar. E isso fez com que ele entendesse que era o próprio Deus falando com ele. Escute a voz do Senhor. Jesus continua curando. Olha comigo na projeção. Eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: nunca na cultura judaica, na cultura veterotestamentária, nunca alguém tinha tocado num leproso. Jesus estende a mão, toca naquele homem, e Jesus diz: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus toca na minha e na sua vida. Jesus nos cura, nos transforma e nos concede tudo o que precisamos. Concluindo aqui, para você guardar no seu coração, nós temos um Deus que cura. Pastor, se Deus não curar, como eu falei, Ele continua sendo bom. Continua sendo bom. Eu lembro de uma experiência que eu tive com a minha mãe. Minha mãe ficou 6 anos na cadeira de rodas. E em Minas tem muita novena, né? Muita novena. Na casa de baixo, a minha mãe gostava de ficar na varanda, né? Em Minas é alpendre, aqui é varanda, certo? Ela gostava de ficar no alpendre lá, para ver o movimento, né? E eu estava com ela esse dia, tinha acabado de chegar do trabalho, fiquei com ela no alpendre. E estava um dia tão bonito. No final da tarde, chegou uma novena na casa da vizinha de baixo. E começaram a cantar um hino que eu não vou me atrever a cantar, mas é um hino muito bonito, aquele que diz: mais perto quero estar. Você conhece? Mais perto quero estar. E a minha mãe começou a chorar naquele alpendre. E eu não estava entendendo a princípio o que estava acontecendo. E eu comecei a olhar para aquele som que vinha da casa de baixo. Eu comecei a entender o que Deus estava fazendo. Ela saiu da cadeira de rodas? Não, mas hoje ela tem um corpo glorificado. Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz. Cristo Jesus é a nossa cura, é a nossa libertação. O físico é um detalhe, o principal é a salvação em Cristo Jesus. Meu irmão, seja obediente. Se Deus está falando com você para você mergulhar, mergulha 14 vezes. Amém? Se Deus está falando para você aí, como Moisés falou: só saio daqui se o Senhor falar. Seja obediente. Deus trabalha do jeito dele. Às vezes nós não entendemos. Mostre as suas fraquezas. Se você não mostrar as suas fraquezas, principalmente para Deus e para pessoas confiáveis, você não será curado. Eu tenho certeza absoluta, todos aqui têm enfermidades, mas todos aqui têm medo de mostrar. Nós temos que parar com aquelas orações melindrosas, hein? Nós temos que chegar na presença de Deus e falar: Senhor, é isso aqui, ó. Dói demais. Nós temos que canalizar isso no altar do Senhor. Dizendo: Senhor, dói o luto, Pai. Senhor, dói a ansiedade. Senhor, dói muitas vezes, onde eu enfrento algumas realidades difíceis na minha vida. Apresenta isso para o Senhor. E a partir de hoje, passe a escutar a voz de Deus, não a voz do seu coração, porque enganoso é o coração, hein? Mas escute a voz de Deus, principalmente aqui, ó. Leia as Escrituras, medite nas Escrituras, entenda que nós temos um Deus de aliança, um Deus que nos cura e que nos abençoa. Você pode se colocar em pé? Chamar o pessoal da música aqui à frente. Enquanto eles se dirigem aqui, eu gostaria muito que você fechasse seus olhos. Certamente essa foi uma das séries mais impactantes aqui na nossa igreja.
E talvez ao longo desse mês você olhou para o seu trauma, olhou para a sua realidade aí que tem ferido o seu coração. Talvez ao longo desse mês você chegou à conclusão que você precisa perdoar. Perdoar o outro, perdoar a si mesmo. Muito provavelmente você chegou à conclusão que você precisa transitar do medo para a confiança. E hoje, você entendeu que todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência deve ser deixada de lado para que Deus trabalhe na minha e na sua vida. Essa semana, lá no Projeto Timóteo, o pastor Manuel que pregou lá falou algo forte, simples e forte. Duas coisas que ele falou. A primeira, que a cura começa por humilhação e obediência. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor e passa por obediência. E quem conhece a história dele sabe que isso aconteceu mesmo. E a segunda questão, quando ele disse, quando sobrar só você e Deus nas águas, saiba que ali é o lugar da cura. Ali é o lugar da restauração. É ali que Deus vai nos curar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo aqui, Senhor. O Senhor sabe o motivo pelo qual nós trabalhamos essa série esse mês. O Senhor sabe o motivo pelo qual nós falamos sobre perdão, falamos sobre confiança, falamos sobre traumas. O Senhor sabe o motivo pelo qual nós falamos sobre cura, Pai. Porque nós somos doentes, nós somos fracos, nós necessitamos do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, olha para a nossa lepra, Senhor. Olha para a nossa enfermidade. Talvez, simbolicamente falando, há leprosos entre nós aqui. Pessoas que necessitam de cura, mas pessoas que precisam provar de um processo de humilhação, de um processo de humildade. Pessoas que precisam caminhar em obediência. Pessoas que precisam calar as vozes do coração e precisam ouvir a tua doce e poderosa voz. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos que aqui estão, todos aqueles que nos acompanham pela internet, cada família aqui representada, cada um que entrou aqui hoje pela manhã com o seu coração ferido em decorrência de alguma coisa, que essa pessoa possa sair daqui curada, transformada e restaurada, liberta, abençoada pelo Senhor. Assim como o Senhor usou o sofrimento na vida de Jó, na vida de Naamã, se for da tua vontade usar o sofrimento na nossa vida, que isso aconteça, mas para que possamos te conhecer com mais profundidade, Senhor. Senão o sofrimento não tem motivo, Pai. Vai virar em murmuração, vai virar em rebeldia, mas nós queremos nos aproximar do Senhor. E assim nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Dê um abraço na pessoa que está perto do seu lado e abençoa a vida dela aí. Vamos cantar essa última canção.